Em 9 de setembro, comemoramos o Dia do Médico Veterinário. Mas aqui temos uma surpresa que vale por mais tempo. Para comemorar esse mês especial, o VetSmart, em parceria com a Pet Love, está presenteando todos os médicos veterinários com o cupom VET30. Com ele, você garante 30% off em itens terapêuticos disponíveis no site da Pet Love. O cupom é válido de 9 a 30 de setembro e será permitido apenas um uso por CPF. E você ainda pode usar esse cupom na sua loja online, garantindo um atendimento diferenciado e completo, e até presentear seus colegas também com esse cupom. Aponte seu celular para o QR Code na tela e veja todas as opções e variedades de produtos disponíveis para utilizar o cupom. Quem poderia imaginar que aquele agradinho extra também poderia gerar alguns quilinhos a mais? Que todos esses imprevistos poderiam ter uma explicação médica, ou que as menores mudanças podem causar os maiores impactos. Você e nós também. É por isso que para a Rios, a biologia dos pets é o ponto de partida para antecipar as constantes mudanças de suas necessidades nutricionais. Diferenças que você pode ver, sentir e confiar. Tudo para você estar sempre um passo à frente. Boa noite, meu nome é Daniel Guimarães Gerardi, sou professor da Faculdade Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atuo como coordenador do Serviço de Dermatologia Veterinária do Hospital de Clínicas Veterinárias e atualmente também sou diretor científico da SBDV. Gostaria de agradecer a Rios pelo convite e toda a equipe da VetSmart pelo suporte para a palestra de hoje. A palestra de hoje, então, nós vamos abordar um tema bastante desafiador e que frequentemente nos leva a frustrações e também frustrações para o tutor dos cães com dermatite atópica, que é a abordagem terapêutica da doença. Para iniciar, nós precisamos entender um pouco sobre como ocorre a patogênese da doença, para a gente entender como nós temos que fazer essa abordagem multimodal. Então, o conceito que até hoje é utilizado é um conceito da doença, né? O conceito de dermatite atópica, que até hoje é utilizado, é um conceito instituído em 2006 pelo Dr. Richard Halliwell, que diz que a dermatite atópica é uma doença alérgica da pele de caráter inflamatório e pruriginoso. Também há uma influência genética na doença, predispondo a doença, e isso gera sinais clínicos característicos que nós vamos abordar daqui a alguns instantes. E a doença é caracterizada por produção de anticorpos da classe IgE contra alérgenos ambientais. Contudo, com o passar dos anos, esse conceito, hoje, a gente sabe que ele está defasado. Por quê? Ele não engloba fatores importantes na patogênese da doença que atualmente nós conhecemos, que são a participação de outros tipos de alérgenos no desencadeamento da doença, não só os ambientais, mas também os alimentares e alérgenos provenientes de micro-organismos, como bactérias e fungos, disfunções imunes múltiplas, e não somente caracterizado por ser um mecanismo IgE mediado, então nós temos mecanismos imunopatogênicos independentes de IgE, e que essas disfunções, cada vez mais nós descobrimos a complexidade delas, e que envolve também a imunidade inata e adaptativa. Também o conceito anterior não envolve os defeitos de barreira cutânea. Hoje existe uma polêmica se esses defeitos são primários ou secundários, mas independente eles ocorrem e nós temos que tomar medidas para tentar minimizar esses defeitos. Além disso, de alguns anos para cá, a disbiose cutânea também ganhou uma grande importância na participação da gênese da doença, gerando também defeitos de barreira cutânea e também levando a distúrbios da função imune. Além disso, esses animais têm maior predisposições a infecções secundárias, principalmente por estafilococos e malacésia. Então, hoje, a gente sabe que a doença não é causada por um fator só, ela é multifatorial, e esses fatores estão interligados. Então, como a gente já falou, esses indivíduos têm defeitos da barreira epidérmica, tanto primário quanto secundário, ele sofre influência genética, isso está mais caracterizado em algumas raças,
mas já se sabe na veterinária também que as mutações de alguns genes favorecem o desenvolvimento da doença, e também existe influência ambiental, principalmente dos alérgenos, né? Além dos alérgenos ambientais, os alérgenos alimentares e microbianos também podem ser desencadeadores e somar junto com os alérgenos ambientais, gerando, então, os sinais clínicos e o prurido. E também esses indivíduos têm tendência a apresentar disbiose, tanto fúngica quanto bacteriana, e apresentar infecções secundárias. E um dos pontos mais importantes na patogênese é a disfunção imunológica. Então, esse esquema foi retirado de literatura humana, ele dá uma ideia, né, da complexidade, né, desses fatores imunológicos e de barreira cutânea, que são 2 pontos aí importantes da patogênese da dermatite atópica. Como vocês podem observar, esse perfil imunológico ele muda de acordo com a evolução da doença, né? E aqui nós conseguimos ver nesse gráfico que há uma influência genética e que isso nos seres humanos ela é muito mais bem caracterizada, mutações de proteínas estruturais da barreira epidérmica, como a filagrina, loricrina, entre outras proteínas estruturais, que vão causar um defeito de barreira, favorecendo, então, a penetração do alérgeno, também penetração de patógenos, como estafilococcus, e então, esses alérgenos, eles vão ser, então, penetrados pela essa barreira defeituosa, gerando, então, uma resposta de linfócito auxiliar do tipo 2, e essa resposta TH2 vai gerar, então, o mecanismo IgE dependente, que não está aqui mostrado nesse esquema, produção de IgE e também produção de interleucinas pró-inflamatórias, como IL-4, IL-5 e IL-13, e para nós, na medicina veterinária, principalmente a interleucina 31, que é uma importante interleucina pluridogênica e que é uma das mais importantes e que estão em altos níveis nos cães com dermatite atópica. Então, essa interleucina 31, a gente dá um destaque, porque ela vai ser responsável pelo estímulo pruriginoso na maioria dos cães com dermatite atópica, né? Então, vejam, disse maioria e não totalidade, né? Porque realmente existe, como vocês podem ver aqui, outros fatores, né, ligados à gênese de prurido e inflamação, né? Então, essas interleucinas inflamatórias, elas vão fazer a atração de eosinófilo e mastócito, também vão atuar agravando o defeito de barreira cutânea, né? Diminuindo a diferenciação de queratinócitos, diminuindo a expressão de filagrina, ceramidas, ácidos graxos essenciais, as tight junctions, e diminuindo a produção de peptídeos antimicrobianos. Essa disfunção de barreira, causada por esses mediadores inflamatórios, pela resposta inflamatória e também pelo prurido, pelo autotraumatismo, vão fazer que essa pele perca água, né, gerando um ressecamento da pele e favorecendo a entrada de mais alérgenos e patógenos, tá, pela barreira cutânea. E além da resposta inflamatória via TH2, nós vamos ter também secreção de interleucinas importantes, né, por queratinócitos, principalmente quando eles sofrem danos inflamatórios, e por as próprias interleucinas inflamatórias e também por o ato do animal se coçar, né? Então, as células de Langerhans e os queratinócitos, nesse estado, eles vão secretar de forma mais intensa a linfopoetina estromaltímica, o TSLP, além de outras interleucinas que não estão ilustradas nesse esquema, como IL-33 e IL-25, que vão também estimular, exacerbar essa resposta TH2. Isso na fase aguda da dermatite atópica. Quando a doença começa a se tornar crônica, né, nós vamos ter uma resposta que envolve outros tipos linfocitários, como o TH22, que é uma resposta que vai gerar hiperplasia da
da camada epidérmica, né, favorecer mais danos à barreira epidérmica e gerar um quadro que a gente conhece clinicamente como lignificação. Tá? Também vamos ter aí uma resposta TH17, responsável por exacerbar a resposta inflamatória e gerar um reforço na resposta TH2, e na fase crônica, nós vamos ter também o envolvimento de uma resposta de linfócito auxiliar do tipo 1, gerando apoptose de queratinócito, agravando a resposta inflamatória na pele, né, mudando o perfil gerando um perfil de resposta de interleucinas diferente do TH2. Isso, obviamente, vai gerar mais dano, mais prurido, mais dano inflamatório na pele, permitindo, então, a entrada de patógenos, e também esses patógenos colaboram, né, através da presença de superantígenos, desregulando a resposta inflamatória, gerando uma resposta inflamatória exacerbada, e também alguns patógenos podem desencadear uma resposta de hipersensibilidade em indivíduos predispostos. Né? Então, vejam, é bastante complexo, e isso faz a gente entender, né, que é difícil, às vezes, um fármaco somente conseguir controlar todas essas alterações. E isso é o que a gente tem que ter em mente e explicar para os nossos tutores que a doença ela é complexa, multifatorial, né, e por isso que, às vezes, um só fármaco, uma só modalidade de tratamento não vai ser efetiva, né? E muitas vezes a gente inicia com determinado fármaco, vê que ele não tem uma boa eficácia, o que nos faz ter que alterar a nossa prescrição. E isso é comum. Isso tem que estar sempre muito bem explicado aos nossos tutores, né, os tutores de animais com dermatite atópica, para eles entenderem o processo e que requer uma certa dose de paciência e persistência para a gente obter o sucesso. Bom, e tudo isso, o que vai gerar nos nossos pacientes, né? Nós vamos, então, observar prurido. Então, vejam, aqui é um exemplo de uma mãe e a filha da raça labrador. A mãe também tinha dermatite atópica, essa que está aqui deitadinha, se manifestava principalmente como otite de repetição, e a filha tinha um quadro mais generalizado, com lesões na região abdominal ventral, prurido generalizado, em face, orelha, lesões também em face, orelha e região abdominal ventral e nas patas. E nessa raça a gente sabe que há uma influência genética, né? A doença ela é hereditária na raça labrador, já cientificamente comprovado. E onde, né, tipicamente se concentram as lesões, né? Então, tipicamente vão se concentrar nas extremidades distais dos membros, né, principalmente interdígeno, face plantar e palmar, região axilar, região abdominal ventral, face côncava do pavilhão auricular, região mentoniana, perilabial e periocular. E essas lesões, normalmente, a gente observa como máculas, manchas eritematosas, presenças, muitas vezes, de pápulas eritematosas, muitas vezes associado com distúrbio de ceratinização, né, com presença excessiva de escamas, em algumas raças, principalmente, e também, quando a doença vai se cronificando, a gente observa uma melanodermia, hiperqueratose e lignificação. Porém, né, hoje, alguns autores consideram a doença uma síndrome clínica, justamente por ter vários fatores desencadeadores, vários tipos de endótipos e fenótipos clínicos, e não somente uma mesma apresentação e uma causa apenas, né? E também a gente observa hoje que existem também vários fenótipos endótipos moleculares, e que isso pode variar de acordo com a raça do animal. Então, em 2011, foi publicado um estudo em que mostrou isso em algumas raças, né? Essas variações, esses diferentes fenótipos que fogem aquele mapa anterior que eu mostrei, né? Dependendo, obviamente, de cada raça. Então, por exemplo, o dálmata tem uma maior frequência de acometimento
na região perilabial, como a gente vê nesses mapas, o bulldog francês, principalmente aqui em região de face, pálpebra e nas flexuras dos membros torácicos e pélvico. O pastor alemão já tem acometimento da região dos ombros, membros pélvicos, o que foge um pouco daquele padrão mais tradicional, também da região do tórax. O Shar-Pei já tem um acometimento de tronco, né, de tórax, das flexuras e também na região do osso lobar, que a gente vê normalmente mais associada à alergia à picada de pulga e ectoparasitas. O West Highland White Terrier, também região dorso lombar, né, regiões de lábios e flexuras corporais, né? E o boxer, principalmente as orelhas, e aí foge um pouco que é a face convexa das orelhas acometidas. Então vejam, né, que nós temos variações e influências raciais, o que torna ainda mais a doença mais complexa. Bom, então começando a falar da terapia da DAC. A primeira coisa que nós conversamos com o cliente é que se trata de uma doença incurável. Atingir a cura é muito pouco provável, não é impossível, mas é muito pouco provável. Então, o cliente ele tem que já, desde a primeira consulta, se conscientizar disso, né, saber que é um problema crônico, uma doença inflamatória pruriginosa crônica, que o animal vai requerer tratamento por toda a vida dele. Então, como não há uma cura, a gente se baseia muito no tratamento multimodal sintomático, tentando corrigir ou amenizar, mitigar aquelas alterações que a gente comentou no início da palestra. Então, nosso objetivo, já que é uma doença que não tem cura, é reduzir as manifestações clínicas, principalmente o prurido, né? E, consequentemente, com isso, nós elevamos a qualidade de vida dos nossos pacientes, né? Não só dos nossos pacientes, mas também dos tutores, que também já sofrem bastante com a doença do seu animal de estimação, né? De ver o animal se coçando o tempo inteiro, se coçando à noite, muitas vezes se dorme com o cliente acorda durante a noite com o animal se coçando, é estresse de não conseguir resolver de uma forma adequada o problema do seu animal, estresse financeiro, que gera bastante custo, né, o tratamento, muitas vezes. Então, você conseguindo amenizar o problema, você vai melhorar a qualidade de vida não só do animal, mas também dos tutores. Então, a terapia multimodal, a gente vai enfocar, né, em reduzir prurido e inflamação, esse é um dos principais pilares, porque a partir disso o animal tem remissão de lesão e do prurido, e é um dos pontos que mais incomoda, como a gente abordou anteriormente, o animal e também o cliente. Vamos identificar e tratar as infecções secundárias se estiverem presentes, né? Tentar, né, utilizar estratégias para remover os fatores alergênicos e desencadeadores das crises e, se possível, também utilizar produtos que têm ação de reconstituição da barreira epidérmica. Há alguns anos, né, surgiu uma proposta de tratamento que se divide em fases, né, que seria o tratamento de primeira fase, a terapia reativa, que tem como objetivo a remissionar as lesões agudas ou crônicas existentes e o prurido. Então, o objetivo dessa primeira fase da terapia da dermatite atópica é tirar o animal da crise, causando remissão clínica. E depois que eu tirei o animal da crise, nós vamos ter que partir para uma segunda fase, que seria uma fase de terapia proativa, que tem como objetivo prevenção de novas crises. Bom, então, nessa primeira fase, né, esse foi um esquema que a gente tirou de um editorial publicado pelo Olivri e Banovich na Veterinária Dermatology de 2019, e é um esquema muito ilustrativo, né, que mostra que nessa primeira fase o animal vai ter lesões inflamatórias, aqui caracterizado por máculas eritematosas, de diferentes gravidades, né, e o que a gente objetiva? De forma rápida, tentar
remissional até o animal atingir um quadro discreto ou normal da pele, né? E quais são os principais fármacos anti-inflamatórios e antipruriginoses que nós utilizamos nessa fase, principalmente aqui no quadro agudo, né? Os glicocorticoides orais e ou tópicos, em quadros menos severos, o oclacitinib. Então, aqui um exemplo de um animal com crise aguda, né, caracterizando por eritema perilabial e na face, com algumas escoriações, eritema também difuso nas faces plantares e palmares dos membros, né? Aqui essa foto também ilustra isso. E aí, né? Nas crises agudas, o que nós temos de opção, né? Fármacos que têm uma ação anti-inflamatória e também antipruriginosa de ação rápida. E quais são eles? Glicocorticoides, oclacitinib e, alternativamente, o loquevetimab. Então, o glicocorticoide ele tem um início de efeito rápido, né? É um dos que a gente mais utiliza para tirar o animal da crise há muito tempo, né? Então, ele começa a agir a partir de 4 horas após a sua administração por via oral, e ele vai ser o fármaco que vai funcionar na grande maioria dos pacientes, né? Porque ele tem um amplo espectro de ação, ele vai agir em diferentes pontos, né, da resposta inflamatória daquele esquema que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Então, por ele agir em vários pontos aí da resposta inflamatória, ele vai ser efetivo para a maioria dos cães. O problema é que receptores para glicocorticoide estão presentes na maioria dos tecidos, e isso faz também que, se usado de maneira prolongada, nós vamos ter efeitos adversos também com maior frequência. Então, os corticoides inibem mediadores pró-inflamatórios prurigiogênicos, por exemplo, as citocinas pró-inflamatórias, moléculas de adesão, enzimas inflamatórias, também atuam reduzindo migração e função de células inflamatórias, como neutrófilos, eosinófilos, linfócitos e mastócitos, e também atuam a reduzir a hipersensibilidade do nervo secundária à inflamação, e dessa forma, secundariamente, reduz prurido. Qual é o corticoide oral que a gente mais utiliza? A prednisona ou a prednisolona, na dose de 0,5 a 1 miligrama por quilo, uma vez ou até 2 vezes ao dia, até o quê? O desaparecimento dos sinais. Isso, em média, né, 14 dias, de 7 a 14 dias, tá? Então, a gente usa por um período curto, tá? Visando uma redução do quadro inflamatório pruriginoso, e depois a ideia é que nós alteramos a prescrição para fármacos que têm uma ação mais segura, com menos efeitos adversos, que possa ser usado de forma mais prolongada. Sempre vale a gente lembrar que os glicocorticoides injetáveis de longa ação, né, eles são contraindicados para tratamento da dermatite atópica em cães, certo? Por conta da alta incidência de efeitos adversos que podem ocorrer. Então, quais são os principais efeitos adversos quando a gente utiliza o glicocorticoide oral para tratamento da dermatite atópica? O mais frequente, que a gente vê logo no início, né, principalmente quando a gente prescreve por 1 ou 2 semanas, é polidipsia, polidipsia e polifagia, eventualmente manifestações gastrointestinais, como vômito, diarreia, alterações da qualidade fecal. Piodermite, isso acredito que nós vamos observar com uso um pouco mais prolongado, em períodos curtos é mais raro de surgir, assim como as infecções urinárias, e a gente sabe, como eu comentei anteriormente, como o mecanismo de ação é pouco específico, pode gerar, principalmente o uso prolongado, a vários outros sinais, efeitos adversos. Bom, quando as lesões são mais localizadas, uma alternativa ao glicocorticoide oral são os glicocorticoides tópicos, né? A sua eficácia vai depender do tipo, né? Qual é o corticoide utilizado. A gente sabe que tem diferentes potências de acordo com o princípio ativo escolhido e também no seu veículo, né? Nós temos no mercado opções em sprays, em cremes, pomadas, shampoos, loções, tanto veterinários como da linha humana, né?
Ele pode ser usado como agente único ou, às vezes, associado com outros princípios ativos, como o oclacitinib, que é uma associação que eu, pelo menos, costumo usar bastante, né? Principalmente nas patas e nos condutos auditivos dos pacientes com dermatite atópica, sendo tratado com oclacitinib. Também uma terapia que a gente tem que fazer por curto prazo, porque o uso prolongado contínuo, né, diário, vai gerar efeitos adversos. Um dos que a gente tem disponível comercialmente e que tem melhor função, melhor eficácia, né, e que nós vemos também que na literatura existem trabalhos mostrando essa eficácia, é o aceponato de hidrocortisona, né, ele é um diéster lipofílico, então ele fica retido entre a derme e a epiderme, e isso gera uma mínima absorção sistêmica, o que é bom para a gente evitar efeitos adversos sistêmicos, mesmo quando a gente usa um corticoide tópico. Ele regula a interleucina 1 e a fosfolipase 2 na epiderme, né? E a recomendação de bula é 2 borrifadas para cada 100 centímetros quadrados de pele, uma vez ao dia, por no máximo 14 dias. Tá? Isso para tirar o animal da crise. Existem outros produtos comerciais, como valerato betametasona em spray, dexametasona em spray, fosfato sólido dexametasona em creme, hidrocortisona em shampoo, e esses que estão com asterisco, normalmente são produtos que têm também na sua formulação antifúngicos e antibióticos, e que não é necessário em alguns casos, e essas formulações também geram uma absorção sistêmica maior quando comparado ao aceponato de hidrocortisona. Então, qual é os efeitos adversos, principalmente se a gente, né, ultrapassa esses 14 dias de uso contínuo? Então, efeitos adversos cutâneos, como atrofia cutânea, presença de comedos, cis foliculares superficiais e também calcinose cutânea. Tá? E lembrar, né, que alguns têm maior absorção sistêmica, então efeitos sistêmicos também podem ser observados quando nós utilizamos o glicocorticoide tópico de forma prolongada. Outra opção mais recente, se não me falha a memória, a partir de 2016, surgiu no mercado brasileiro, é o oclacitinib, né? Ele tem um espectro de ação mais restrito comparado ao corticoide, porém também tem um início de efeito muito rápido, a partir de 4 horas já há redução de lesões e principalmente do prurido. Ele atua sendo um inibidor sintético da enzima Janus quinase, principalmente nas doses recomendadas de bula da JAK1, tá? E isso confere uma propriedade, né, antipruridogênica e anti-inflamatória deste fármaco, né, atuando bloqueando a ação de interleucina 2, interleucina 4, 6, 13, e aqui principalmente, né, destaco a interleucina 31, que nós comentamos no início, que se trata de uma interleucina pluridogênica bastante presente nos cães com dermatite atópica, bastante atuante, né, na maioria dos cães com dermatite atópica. A dose de bula de 0,4 a 0,6 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, nos primeiros 14 dias. Depois há uma mudança para a cada 24 horas. Nessa mudança da dose a 2 vezes ao dia para 1 vez ao dia, nós temos que alertar o cliente que é comum aumentar o prurido, né, ao ver um aumento do prurido quando é feita essa mudança. Alguns utilizam a dose a cada 24 horas, eles dividem essa dose a cada 12 para tentar melhorar o efeito. Eu já fiz isso algumas vezes, a gente vê que tem uma melhora no efeito, porém, em alguns casos, a gente vê que não tem alteração, né? O prurido ele tende a se manter da mesma forma que você fizer a dose 1 vez ao dia. Tem algumas contraindicações de bula, né? Com cães, não é recomendado em cães com menos de 12 meses de idade, cães com infecções severas, histórico de nemodicidose e também com histórico de neoplasia, presença de neoplasia. Embora, hoje em dia, o oclacitinib tem sido utilizado para tratamento de algumas neoplasias. Efeitos adversos a curto prazo, eles são raros, né? Mas o que a gente observa, ainda que em poucos casos, são efeitos gastrointestinais de curta duração e autolimitante, como vômito e diarreia. O loquevetimab é o mais recente, né, das opções, a opção mais recente que nós temos
para tratamento de dermatite atópica. Ele não é considerado um fármaco, ele é um imunobiológico, porque ele é um anticorpo monoclonal canonizado específico contra receptor de interleucina 31. Né? Lembrando, mais uma vez, a importância da interleucina 31 na gênese do prurido de câncer com dermatite atópica. O início de ação, tem um estudo recente que mostrou que ele começa a agir após 3 horas de ser aplicado, porém, em média, demora 24 horas para ter um efeito mais significativo. Ele tem como a gente viu, né, por ele ser direcionado contra somente o receptor de interleucina 31, ele tem um site de ação extremamente específico. Então, o que a gente espera? É que um número menor de pacientes vão responder ao uso do Loquevetimab, né, visto que ele só vai agir ali na interleucina 31. Né? E vocês viram aquele mapa, né, aquele esquema que eu mostrei para vocês, que existem muitas outras interleucinas envolvidas aí na resposta, tanto inflamatória quanto do prurido. Então, ele é um anticorpo caninizado, então ele tem 93% de homologia com anticorpo canino, o restante é murino, né? O que diminua muito a reação contra esse anticorpo, reação de resposta imune contra esse anticorpo. Eventualmente, a gente vê alguns pacientes que têm reação de urticária, angioedema com o uso do Loquevetimab, mas são bem raros, né? Então, ele se liga e impede a interleucina 31 de se ligar no seu receptor no nervo sensorial periférico, que leva para o sistema nervoso central o estímulo pruriginoso. A dose de bula aqui no Brasil é 2 mg por quilo, aplicado subcutâneo, né? Existe uma variação de 0,5 até 3,3 mg por quilo da dose, mas a dose padrão é 2 mg por quilo. E, em média, ele pode ser aplicado a cada 28 dias, o que dá uma certa praticidade para o cliente. Mas essa resposta ela é variável. Alguns animais podem necessitar a cada 21, 15 dias, alguns até a cada 1 mês e meio. Em média, 28 dias, a gente tem que fazer uso algumas vezes para determinar a duração da resposta. Então, esse trabalho que eu comentei com vocês, né, um trabalho publicado no ano passado na Veterinary Dermatology, que mostra, né, em casos do modelo experimental de indução de prurido pela IL-31, que houve efeito após 3 horas de aplicação. E a duração do efeito foi dose dependente, né? E na dose de bula, né, aqui no Brasil, eles viram que 2 mg por quilo, alguns animais tiveram efeito até 42 dias, mas, como falei, em média, 28, 30 dias. Esse estudo, publicado em 2018, realizado nos Estados Unidos, né, com animais naturalmente, que têm a doença de ocorrência natural, né, avaliou a presença de efeitos adversos e viram que 8,3% dos animais que receberam o Loquevetimab apresentaram efeito adverso, e o principal efeito foi letargia, ou seja, um efeito que não é grave, que teve uma duração curta, né? Então, nada que impediu ou teve que suspender o uso do Loquevetimab, configurando uma boa segurança do produto. E nesse outro cenário, que nós temos aqui lesões inflamatórias crônicas, né? Nós vemos aqui a pele bastante espessa, lignificada, esse aspecto sulcado, com áreas eritematosas, né, entremeadas por áreas melanodérmicas, a pele com bastante edema, né, muito espessa, formando várias dobras, né, na região torácica, ventral, axilar e medial dos membros torácicos, e também se estendendo para a face cranial desses membros torácicos e para as patas. Aqui o maior aumento, evidenciando esse padrão de lignificação, e aqui uma foto mais aproximada dos membros. Esse é o animal da raça Dachshund, né? E a gente vê aqui que parecia uma pata de Shar-Pei, de tantas dobras, o que não é o normal para essa raça. Bom, na doença crônica, nós vamos utilizar
os fármacos anteriormente citados por um período mais prolongado, então a gente tem que ficar mais atento aos efeitos adversos, né? E quais são as opções? Nós podemos usar oclacitinib associado ou não aos glicocorticoides tópicos. Na maioria das vezes a gente acaba associando, o corticoide tópico ajuda nessa redução da lignificação e a inflamação da pele, então uma boa associação. O corticoide oral, também associado ao glicocorticoide tópico, também é uma outra opção. E o glicocorticoide oral ou o oclacitinib associado aos inibidores de calcineurina, que para mim é uma opção bastante interessante para usar nesse padrão, né? Quando a doença se encontra crônica. Então, o principal inibidor de calcineurina utilizado é a ciclosporina, né? Ela vai ter um espectro de ação menor que o do corticoide, menos amplo que o do corticoide, mas também, ainda assim, é bastante amplo, então ele vai suprimir síntese de citocina produzida por linfócito T, como IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, o fator de necrose tumoral alfa, interferon gama, e também inibe a ação de mastócitos, basófilos, eosinófilos, queratinócitos e células de Rangers. A ciclosporina ela vai atuar, né, ser eficaz em 75% dos cães com dermatite atópica, então também não são todos que têm benefício do seu uso. E uma característica é que ela demora para ter o seu efeito, ou seja, varia de 4 a 6 semanas. Então, por isso, nós utilizamos associado à prednisona ou à prednisolona. Então, a gente prescreve juntamente por 14, 21 dias a prednisona. Óbvio que após 14 dias a gente começa a desmamar a prednisona, tentar e depois manter só a ciclosporina. Outra opção é associar o oclacitinib com a ciclosporina inicialmente nesse mesmo protocolo. O problema é que aí aumenta bastante o custo, né? A dose da ciclosporina inicial é 5 mg por quilo, né? E depois, quando na fase de manutenção, a gente pode tentar ir reduzindo a dose caso o animal se apresente sem lesão e sem prurido, ou seja, esteja em remissão clínica. É um fármaco que é mais seguro que o glicocorticoide a longo prazo, porém, ele tem alguns efeitos adversos. Os mais comuns são logo no início da instituição da terapia, principalmente efeitos gastrointestinais, vômito, diarreia, inapetência. Muitas vezes a gente, quando não tinha o produto veterinário no mercado, a gente via que isso era mais frequente, até a gente falar para dar com comida ou congelar a cápsula para diminuir esse efeito, mas o produto veterinário a gente vê que isso é bem mais raro de ocorrer. Efeitos menos comuns, mas também bastante conhecidos, hiperplasia gengival, hirsutismo, papilomatose cutânea, dermatite semelhante à licanoide psoriasiforme, lesões verrucosas, hiperplásicas, hiperplasia de coxins também pode ocorrer, isso mais a médio e longo prazo, e a contraindicação, principalmente animais que possuem neoplasias malignas, diabetes, doença hepática e renal e também cadelas gestantes. Uma opção também de inibidor de calcineurina para dermatite atópica localizada é o Tracolimus a 0,1%. Ele só tem formulação tópica, então ele é usado 2 vezes por dia até a redução das lesões e do prurido, e depois pode haver uma redução 1 vez por dia na fase de manutenção, ou às vezes a cada 2 dias. O ideal é que o paciente não lamba por 20 a 30 minutos para dar tempo do produto ser absorvido, e o tutor deve usar luvas para ele não ter contato com o produto, que é o imunomodulador. O início da ação, uma semelhança da ciclosporina, ela é mais lenta, né, e também no início pode haver uma irritação discreta no local da aplicação. O que limita é ele só ter aplicação tópica, mas ele pode ser usado de forma prolongada e não tem aqueles efeitos adversos que o corticoide tem a longo prazo. Tá? Mas a aplicação tópica limita bastante o seu uso. Eu gosto muito de usar quando tem lesões perioculares, né, somente ali na região periocular é um local que eu costumo prescrever o Tracolimus, mas a gente tem mais restrição do uso por ele ser tópico. E junto, né, com a redução da inflamação e do prurido, a gente tem que tratar e controlar as infecções secundárias que são bastante frequentes nesses pacientes, né?
A gente não vai ter tempo de, nessa palestra hoje, abordar em detalhes o tratamento das infecções bacterianas de malacesiose, mas é sempre importante, né, a gente avaliar se existem lesões compatíveis, né, tanto com piodermite como malacesiose, fazer citologia para identificar, né, a presença da bactéria, que no caso sendo fagocitosa, os cocos sendo fagocitados, o que indica a participação da bactéria no processo inflamatório, e aqui um supercrescimento malacesiano, né? Normalmente a gente associa tratamento tópico num primeiro momento, principalmente em casos menos graves e superficiais, mas em alguns casos a gente tem que utilizar antimicrobiano sistêmico e lembrar, né, principalmente aqueles indivíduos que têm piodermite recidivante, que as infecções por Staphylococcus meticillina resistente e multiresistente vem crescendo cada vez mais, a gente tem que prestar atenção nisso, e por isso que é importante tentar evitar o uso de antibióticos, e quando fizer isso, se basear em cultura antibiograma e procurar identificar se são cepas meticilina resistentes. Bom, então aquele primeiro paciente que eu mostrei, né, com crise aguda, foi usado oclacitinib, mais glicorticoide top, ou ceponato de cortisona nas patas, e ele saiu da crise, né, aí em um intervalo de 21 dias. E no segundo caso do DASH, né, com lignificação, melanodermia, foi usado o glicorticoide oral associado à ciclosporina e também, né, ainda tinha algumas lesões residuais aqui, mas houve uma boa melhora. Olha, nem parece mais aquela pata de Sharpei, né? E agora, retirado da crise, o que eu devo fazer? Aí a gente entra na segunda fase da terapia, né, que é a terapia proativa, né, que tem como objetivo prevenção de recorrência. E quais são, né, as formas da gente evitar que isso ocorra? Né? Tentar manter a pele normal ou discretamente inflamada, né? Evitar o alérgeno, pode nessa etapa entrar com a imunoterapia, alérgeno específica, uso proativo de glicorticoides tópicos, o loquevetimab vem sendo aí uma opção proativa bastante interessante, bastante utilizada, o oclacitinib, e a partir do momento que vai tendo recorrências da crise, introduzir, manter, né, a ciclosporina ou reintroduzir os glicocorticoides tópicos ou orais. Então, né, para evitar os desencadeadores, a gente sabe que são vários fatores envolvidos no desencadeamento das crises de dermatite atópica. O animal normalmente é polissensibilizado, ele não tem alergia a somente um alérgeno, pode ter alergia a vários alérgenos diferentes, de origem diferentes, então pode ser ambiental, como poeira doméstica, como ácaros, como pulgas, como pólens de gramíneas e também alimento, né? Como, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui. Então, isso vai se somando até que faz que o estímulo ultrapasse o limiar alérgico, né? E o animal, então, comece a manifestar os sinais clínicos, manifestações clínicas como prurido e resposta inflamatória, né? Então, a partir do momento, por exemplo, nesse exemplo aqui, que nós retiramos, né, o alérgeno alimentar, esse animal ele já fica com um quadro subclínico, ou seja, ele ainda vai reagir a outros alérgenos, porém sem manifestar, não é o suficiente para ele manifestar o prurido, né, que é o sinal clínico primário das alergias e também as lesões inflamatórias cutâneas. Então, retirando, né, os fatores desencadeadores, muitas vezes já é suficiente para reduzir muito o prurido e as lesões desses pacientes, né? O problema, às vezes, é conseguir identificar todos esses fatores, né, e efetivamente remover o animal de ter contato com esses fatores desencadeadores. Então, né, o paciente com dermatite atópica, ele tem maior predisposição ao longo da vida a ter outras sensibilizações, e muitas vezes, mesmo ele não tendo alergia à picada de ectoparasitas, esses podem desencadear uma crise de dermatite atópica,
Então, esses animais eles têm que ficar ter um controle muito rigoroso de ectoparasitas, e esse tratamento, esse controle, ele tem que envolver, né, o uso de fármacos, né, no paciente com dermatite atópica e nos seus contactantes, né, o uso de inseticidas, né, no ambiente, e essa associação, né, ambiente mais paciente contactantes, normalmente geram um sucesso maior, né? Hoje em dia nós temos vários produtos no mercado de uso tópico, coleira, orais, como isoxazolinas, que têm sido bastante efetivo aí no controle de pulgas e carrapatos. Então, opções nós temos, o que nós temos que fazer é o cliente entender que tem que ser uso regular o ano todo, principalmente nas áreas mais quentes, regiões mais quentes do país, em que a pulga e o carrapato estão presentes o ano todo, né? Então, tem que ser uso regular. E muitos pacientes, eles vão ter, ao mesmo tempo, né, alergia à picada de pulga. Então, esse paciente, ele veio para mim com muita pulga, prurido e lesões na região lombosacra, que é característico aí da alergia à picada de pulga, mas também ele tinha lesões em axila, região ventral de tórax, abdômen, membro torácico, extremidade distal do membro torácico, região ventral do pescoço, otite, face, né? Então, é um paciente que tinha tanto dermatite atópica desencadeada por alérgenos ambientais, como também por pulga, né? E ele, então, tem que ser tratado, e o controle das pulgas tem que ser bastante efetivo nesse caso para prevenir recidivas. E, alguns indivíduos também podem ter fatores alimentares, alérgicos alimentares, que provocam desencadeamento, né? E isso a gente vai descobrir apenas fazendo dieta de eliminação por um período de 6 a 8 semanas. Tá? A dieta de eliminação ela pode ser feita através de uma dieta caseira, com proteína pouco usual, ou com dieta comercial hidrolisada ou ultra hidrolisada, né? Ao final desse período, né, que pode ser inicialmente junto com algum fármaco antipruriginoso para aumentar a adesão à dieta, para o animal, no início, ter controle do prurido, e isso fazer com que o cliente aumente a sua adesão e também encurte o período de dieta de eliminação. Ao final desse período, a gente suspende o fármaco antipruriginoso uma semana antes do término da dieta de eliminação, e depois avalia somente com a dieta de eliminação prescrita. Se ao final desse período o paciente tiver controlado o prurido, ele é suspeito, né, de ter alergia a algum componente da dieta, principalmente as proteínas, glicoproteínas alimentares, e aí nós temos que ir para a segunda fase, que é a teste de provocação, né, também chamado de desafio alimentar, que a gente retorna com a dieta anterior, e a partir do momento que retorna com a dieta anterior, se esse animal tiver a sensibilidade, né, se existir algum fator desencadeador na dieta anterior desse paciente, em questão de horas ou dias, ele vai voltar a ter lesão e a se coçar. Tá? E aí a gente pode testar os ingredientes separadamente para tentar identificar quais são esses alérgenos alimentares. Mas uma revisão sistemática realizada alguns anos atrás mostrou, né, que os principais trofalérgenos envolvidos em cães com alergia alimentar são a carne bovina, em 34%, depois derivados do leite, frango, cordeiro, trigo, soja e milho, 4%, o ovo aqui, 4%, é uma baixa incidência, assim como uma baixa incidência na carne suína, peixe, arroz, isso para cães. Então, após a identificação do trofalérgeno envolvido, né, a gente tem que manter esse paciente com uma dieta que não tem, obviamente, o alérgeno, né, de preferência dietas monoproteicas, né, e escolher uma fonte proteica com baixa incidência de sensibilização, caso o cliente não tenha realizado, né, a avaliação dos ingredientes separadamente. Então, aqui o ovo, milho, carne suína, são boas opções caso a gente não consiga identificar exatamente qual é o alérgeno, o trofalérgeno envolvido.
esses 2 artigos foram publicados ano passado, né, comparando, né, em animais com diagnóstico prévio, né, de reação adversa alimentar, uma dieta ultra-hidrolisada com uma dieta monoproteica à base de proteína do ovo, tá? São 2 trabalhos com a mesma metodologia, né? Mesmo delineamento, um realizado nos Estados Unidos e outro no Reino Unido. E o que eles viram? Após um período de adaptação, né, que foi de 21 dias, eles iniciaram, em azul, a dieta controle, que seria aquela ultra-hidrolisada, e em outro grupo de animais forneceram a dieta monoproteica à base de ovo, né? E avaliaram através de um score lesional, que é o CADLI, que vai de 0 a 50 pontos, e a escala analógica de prurido, que todo mundo utiliza aí, né, que vai de 0 a 10. E o que eles viram após os 42 dias, ou seja, 21 dias, utilizando essas 2 dietas nesses 2 grupos, né? Que não houve alteração significativa no score lesional, tanto nos animais que receberam a dieta ultra-hidrolisada, quanto a receberam a dieta monoproteica. E aqui eles consideraram um score menor que 8 como sendo o normal. Tá? Então, veja que desde o início esses animais já estavam controlados e depois de 42 dias mantiveram-se tão controlados, tanto no grupo com a ultra-hidrolisada como na dieta monoproteica. E a mesma coisa com a escala analógica do prurido, né? A intensidade do prurido. Eles consideraram abaixo de 3,6 como o normal, satisfatório, né? Então, no início, no grupo dos animais a receber a dieta de ovo, existia uma média de 5,1 da nota do prurido, e 4 desses animais receberam a dieta ultra-hidrolisada e mantiveram um nível baixo após os 42 dias. Isso também foi visto nos pacientes do Reino Unido. Então, eles consideraram que essa dieta monoproteica tem uma eficácia semelhante à ultra-hidrolisada para manutenção, né, da remissão de lesão e prurido em indivíduos que têm reação adversa ao alimento. Depois, alérgicos ambientais, né? Tanto alérgicos de ambientes internos e externos, como ácido de poeira doméstica em armazenamento, esporofúngicos, alérgicos provenientes de insetos como baratas e pólen de planta. São mais difíceis da gente bolar estratégias para evitar esses alérgenos, porém, algumas existem, né? Porém, algumas são pouco práticas, né? Então, o que normalmente a gente recomenda? Higiene e cuidados com a pele e pelame. Então, banhos regulares com shampoos hipoalergênicos, que têm propriedades emolientes e umectantes, né? Em alguns casos, animais que não estão adaptados ao banho, ou o tutor não tem tempo de realizar banho periodicamente, uma opção mousse, lenço umedecido, sprays e condicionadores, né? Esses banhos, eles têm esses produtos, eles vão ter a ação de remoção mecânica dos alérgenos, então diminuir carga alergênica no pelame e pele dos animais, da mesma forma retirar substâncias irritantes e micro-organismos de forma mecânica, né? E em pacientes que têm risco de piodermite ou malacisiose recidivantes, que através do histórico a gente detecta isso, nós podemos também adicionar esses banhos regulares o uso de antissépticos, tá? É uma medida que não vai ter um impacto, às vezes, tão grande, mas que é o que nós temos de opção mais prática para os clientes fazer. Animais com piodermite recidivante ou malacisiose recidivante, o uso prolongado, regular de antisséptico pode, em alguns casos, ter uma efetividade. Nós não recomendamos mais o uso de pulsoterapia antibiótica, nem com antifúngico, por conta dessa prática induzir a desenvolvimento de cepas multiresistentes, né? Então, é uma opção que a gente tem, mas, obviamente, não é uma opção que vai funcionar em todos os pacientes.
Outras opções, né, de diminuir carga ambiental, uso de acaricidas no ambiente, como benzoato de benzila, só tem que tomar cuidado que é tóxico para gato, né? Então, se tem gato no ambiente, não recomendo a utilização. Encapar sofás, lavar carpete, aspirar a casa regularmente, com bastante frequência, lavar cortinas regularmente, para tentar, principalmente, diminuir a carga de ácaros ambientais. Bom, a imunoterapia, né, nessa fase de manutenção, ela é uma forma bastante interessante de controle a longo prazo dos sinais clínicos. Na verdade, é a única forma capaz de alterar o curso da doença e de se aproximar mais a uma cura, tá? Ela leva ao uso das vacinas, né, da imunoterapia, tem como objetivo causar indução de tolerância imunológica, né, fazer a dessensibilização e regulação da resposta imune ao alérgeno, ou seja, doutrinar o sistema imune para ele não reagir de uma forma, uma resposta alérgica frente ao alérgeno. Também não vamos ter tempo de entrar muito a fundo nesse tópico, mas se caracteriza na administração de alérgeno em quantidades crescentes gradualmente. A via mais usual é a aplicação da imunoterapia por via subcutânea. No Brasil também tem disponível a via sublingual. A desvantagem é que tem que ser feito 2 vezes ao dia, todo dia. E também existe a opção oral e intralinfática, mas que não é muito empregada aqui no nosso país. A eficácia, ela gira em torno de 60% a 70% na redução do prurido, somado a alguns casos que não tem uma redução total do prurido, somente com a imunoterapia, mas esses pacientes conseguem ter um intervalo maior entre uma crise e outra, ou uma redução dos fármacos ou das doses do fármaco antipruriginosos anti-inflamatórios utilizados. Tá? Ela demora para começar a ter algum benefício, né? Essa demora pode variar de 3 meses a 1 ano. A identificação do alérgeno pode ser feita, né, do alérgeno a ser introduzida na imunoterapia, pode ser feita através de teste cutâneo, como teste intradérmico ou o prick-teste, ou através de testes sorológicos que vão dosar o IgE alérgeno específico. Esse foi um trabalho recente, foi publicado esse ano, que avaliou a eficácia da imunoterapia alérgeno específica subcutânea em cães com dermatite atópica. Foi um estudo retrospectivo, mas que envolveu um número muito grande de casos, o que dá um peso de confiabilidade dos resultados, né? Então, os animais que tiveram uma resposta excelente, né, ou seja, controle das manifestações clínicas somente com a imunoterapia, foram 31,5% dos casos. Uma boa resposta, ou seja, redução do prurido das lesões acima de 50%, em 28,5% dos casos. E uma resposta pobre ou ruim, que é classificado como uma redução de menos de 50% das lesões do prurido, 40,1% dos casos. Ou seja, a gente tem que deixar claro para o cliente que mais ou menos 60% dos casos vai ter algum tipo de resposta benéfica, porém, em torno de 40% não tem resposta, e às vezes demora 1 ano para a gente descobrir isso. Os glicocorticoides orais, o uso proativo não tem dados na literatura, né? A gente não recomenda o uso prolongado, por conta dos efeitos adversos que a gente sabe que a corticoterapia prolongada tem, mas se não tiver nenhuma alternativa, né, por uma questão de custo, enfim, ou por não ter outros fármacos que têm um bom controle a longo prazo, a gente pode usar com cautela a cada 48, 72 horas, monitorando a cada 3 meses o perfil bioquímico, hematológico e urinário desses pacientes. No entanto, né, o glicocorticoide tópico, existem trabalhos mostrando eficácia com o uso proativo, né? Então, esse trabalho mostrou que o uso consecutivo por 2 dias apenas da semana, por exemplo, segunda e terça, os outros dias não usar, aumentou o tempo até ocorrer a recidiva da doença. Então, foi usado o aceponato de hidrocortisona, e nesse grupo que foi usado o aceponato de hidrocortisona, a média até ocorrer a recidiva foi de 115 dias, e variou de 31 a 260 dias. E no grupo placebo, apenas 33 dias, variando de 15 a 61 dias. Esse estudo avaliou o uso do Loquevetimab, né, proativo,
o que viu na fase ativa da doença, que ele foi mais efetivo em reduzir prurido do que lesão. A gente até entende isso porque a interleucina 31 ela é mais pruriginosa, uma interleucina mais pruriginosa do que inflamatória, e proativamente retardou a ocorrência de crise em alguns cães, mas 2/3 eventualmente tiveram recidivas em 2 meses, ou seja, não é um resultado tão animador, mas mostrou que em alguns cães pode se beneficiar em retardar o surgimento de crises. Porém, esse outro trabalho publicado em 2020, que comparou várias opções de tratamento, né, num modelo experimental, ou seja, os animais eram sensibilizados experimentalmente com ácaro da poeira doméstica, mostrou, né, que o Loquevetimab ele teve, que é essa linha verde aqui, ó, uma redução, manteve as lesões em remissão, né, ao longo de todo o período de 30 dias, né, do estudo, e também que preveniu as crises e o prurido quando usados antes da sensibilização do ácaro, ou seja, ele já teve um resultado diferente ao estudo anterior, mostrando que pode ser, sim, uma opção, uma boa opção proativa para prevenir as crises. Antihistamínico, né? Eu vou comentar, mas a gente usa muito pouco em cães, tem um benefício muito limitado, né? Em casos discretos, seria melhor empregado. A gente sabe que a histamina não é o principal mediador pruriginoso, né, nos cães, e ele teria, pelo mecanismo de ação dos antihistamínicos, ele seria o ideal usar antes da crise, porque ele não previne a liberação de histamina, tá? Além disso, ele possui como principal efeito adverso o efeito sedativo, né? E, como eu disse, talvez o benefício seria usado de forma preventiva, proativa, porém, esse estudo mostrou que eles não preveniram o desenvolvimento de lesões cutâneas agudas de dermatite atópica. Ou seja, não é uma boa opção, mesmo proativamente. Bom, e as dietas recomendadas para cães com dermatite atópica, né? Normalmente são dietas monoproteicas, né, que tem uma fonte de proteína de baixa incidência de sensibilização em cães. E lembrando, né, que é interessante utilizar as dietas para controle a longo prazo da dermatite atópica, porque também essas dietas são enriquecidas com ácidos graxos essenciais, polifenóis e antioxidantes, né? E lembrando que cães com dermatite atópica, ao longo da sua vida, também têm maior predisposição a desenvolver sensibilização a outros tipos de alérgeno, né, que às vezes inicialmente ele não tem, e muitas vezes esses alérgenos são de origem alimentar. Então, dessa forma, seria bastante interessante usar dietas com uma única fonte de proteína e essa fonte ter uma baixa incidência de sensibilização em cães. Então, normalmente essas dietas, como eu comentei, eles têm ômega 3, né, principalmente o EPA e DHA, eles vão ajudar a reduzir a resposta inflamatória pruriginosa, e muitas vezes, através disso, a longo prazo, consegue-se, então, diminuir a dose de glicocorticoide ou de ciclosporina. Além disso, tem ácidos graxos ômega 6, que atuam na reconstituição de barreira cutânea, polifenóis, que são derivados de frutas e plantas, né? Eles atuam modulando a resposta imune, inibindo desgranulação de mastócito e também inibindo a produção de citocinas e imunoglobulinas por se ligarem aos antígenos e formar complexos insolúveis menos alergênicos, além de antioxidantes como vitamina C e vitamina E, entre outros. Então, esse estudo, né, mostrou o benefício, né, de utilizar uma dieta na redução do score do prurido e de lesão. Então, eles usaram o Cadese-4 como score lesional, a dieta A era uma dieta controle e a B, né, era uma dieta teste, e eles viram nessa dieta teste monoproteica, enriquecida com ácidos graxos, polifenóis, antioxidantes, que houve, né, uma redução significativa do prurido, né, o que não viu na dieta controle, que não foi observado na dieta controle, após 30 e 60 dias, tá? Houve também redução significativa do score do prurido aqui no dia 60, o que já não houve na dieta controle. As dietas, elas auxiliam na manutenção do quadro,
pruriginoso e lesional, e também atua na reconstituição de barreira cutânea, sendo uma boa opção aí de prescrição a longo prazo. Bom, e reconstituição de barreira cutânea, né? Então, para a gente relembrar um pouquinho a estrutura da epiderme, nós temos a camada mais externa, que é a camada córnea, também chamada de estrato córneo, que é composta, né, por corneócito, que é o final da diferenciação dos queratinócitos, que é a principal célula envolvida na constituição da epiderme. Então, na camada córnea, eles se tornam achatados, sem núcleo, né, envoltos, né, por uma matriz lipídica e unidos, né, por proteínas estruturais, córneo-demossomos, que então formando uma barreira compacta e que protege então a entrada de alérgenos e também de micro-organismos. Aqui olhando somente para a camada córnea, então nós vamos ver que esses corneócitos eles são envoltos por um envelope lipídico e de queratina, tá? E a gente costuma fazer analogia com uma parede, né, de tijolos, então os corneócitos seriam os tijolos e o cimento, né, a argamassa, seria essa matriz lipídica que é composta, né, composta por diferentes tipos de ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres. Então, os cães com dermatite atópica, eles vão ter defeitos estruturais no extrato córneo, né? No ser humano, se sabe que a principal proteína estrutural que faz a organização dos filamentos de queratina e configura essa estrutura achatada dos corneócitos, que é a filagrina, ela tem mutação, e indivíduos com mutação ou que geram perda de função da filagrina, eles têm maior predisposição ao desenvolvimento de dermatite atópica, não são todos os indivíduos, né? Normalmente aí de 30% até 50% dos casos de dermatite atópica nos humanos. Em animais, se identificou a mutação, mas ainda não consegue avaliar se isso tem um impacto na gênese da doença. Talvez agora, estudos mais recentes, talvez algumas raças isso aconteça, né? Aquilo, mostrando aquele polimorfismo, né? E aquelas variações de endotipos e fenótipos moleculares que a dermatite atópica pode ter, né? Mas esses indivíduos, então, além das defeitos estruturais, tem diminuição da produção de ceramina, aumento dos espaços intercelulares, a barreira ela perde essa característica compacta, né? E também tem desorganização e descontinuidade das lamelas lipídicas. Então, o que isso vai gerar, né? Vai favorecer a entrada de alérgeno, né? E também favorecer a perda de água transepidérmica, tornando a pele mais seca e mais irritada. Então, aqui são duas fotos de microscopia eletrônica, o que a gente mostra aqui os corneócitos bem alinhados, envoltos com essa matriz lipídicas e aderido por esses cormos demossômicos, né, que são compostos por proteínas aí de adesão, tá? Numa pele saudável. Agora, compara essa outra foto aqui deste lado, do lado direito, né, que a gente vai ver esses cormos demossomas, esses corneócitos bem desorganizados, um espaço, né, entre eles bastante amplo, né, perda de adesão de córneos demossomos, favorecendo, então, aquilo que a gente mostrou no esquema anterior, que gera a perda de água transepidérmica e favorece a entrada de alérgeno. E como que nós vamos, então, fazer a reconstituição da barreira cutânea? Nós vamos, então, reduzir a inflamação. Então, reduzindo a inflamação prurida, o alto trauma, a gente controla o defeito secundário da barreira epidérmica, né? O outro ponto é o controle da desbiose. A gente sabe que esses indivíduos têm tendência a ter a pele desbiótica, com menor abundância relativa bacteriana e também fúngica, com predominância, né, de estafilococcus e malacésia. Principalmente o estáfilo, ele vai auxiliar no defeito de barreira cutânea, diminuir a produção de polipeptídeos antimicrobianos, tá? E só fazendo um pequeno parênteses, os estáfilos coagulados positivos, principalmente pseudo-intermédios,
existem os Staphylococcus colobacter negativos que fazem parte da microbiota saudável, que tem uma função protetora, inclusive. Então, esses estáfilos, principalmente o pseudo-intermédios, eles vão gerar, nessa diminuição de produção de polipeptídeo microbiano, vão favorecer a resposta TH2, o prurido, inflamação. Superantígenos também vão gerar inflamação, presente no estáfilo e também na malacésia, e isso vai contribuir com o defeito de barreira epidêmica. Então, o controle dessa desbiose, das infecções, ajudam também a restaurar a barreira. E, de uma forma primária, né, tentando minimizar essa menor quantidade de ceramida e evitando a entrada de alérgeno e perda de água transepidérmica, a gente pode fazer reposição com soluções lipídicas tópicas e também através de suplementação oral ou através de dietas que a gente comentou anteriormente, de suplementação de ácidos graxos essenciais, principalmente de ácidos graxos ômega 6. Então, alguns produtos que a gente encontra aí comercialmente que têm capacidade de tentar restaurar a barreira, né? A gente não tem muitas vezes comprovação científica de eficácia, mas clinicamente a gente percebe melhora da qualidade do pelame, hidratação da pele, né? O que parece mostrar um efeito benéfico, tá? Então, nós temos aí petrolato, óleos vegetais, glicerina, ureia, propileno glicol, silicone, ácido lático, a fitoesfigosina, que é um precursor de ceramida bastante empregado para esse fim, as próprias ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres. Esses últimos aqui, produtos contendo esses 4 últimos, são os que a gente tem mais artigos publicados, porém ainda sem um impacto científico grande, mostrando que eles são capazes de diminuir a perda de água transepidérmica ou até mesmo reduzir inflamação e prurido. Bom, para finalizar, né, nós temos aqui um resumo dos que a gente comentou, né, de quais modalidades terapêuticas a gente vai fazer na crise e quais nós vamos fazer na fase de manutenção. Então, remoção do alérgeno, obviamente a gente pode já começar durante o tratamento da crise, mas ele tem maior importância para a prevenção de recidivas, tá? O controle das infecções tem que ser feito de maneira mais rigorosa inicialmente, e depois nós podemos, durante a fase de manutenção, tentar manter o controle tópico, se houver necessidade, como a gente explicou, usando antissépticos como clorexidine, triclosan. O peróxido de benzoíla, se a pele está muito ressecada, eu não recomendo utilizar, mas também tem ação antisséptica, tentando minimizar aí, prevenir a recidiva das infecções. Tá? O controle de prurido e inflamação na fase aguda, principalmente glicorticóide, oclacitinib e o loquevetimab, né? E na fase crônica, né, o corticoide tópico proativo, como a gente mostrou. O oclacitinib pode ser usado a longo prazo também, assim como o loquevetimab. A ciclosporina naqueles casos crônicos, depois pode ser mantida durante a fase de manutenção. O tacrolimus a mesma coisa, antihistamínico seria nessa fase de manutenção, mas a gente já viu que tem baixa efetividade. Ácidos graxos essenciais também, e a imunoterapia alérgica específica também indicado após remover o animal da crise. E restabelecimento da barreira cutânea, eu particularmente gosto, né, de intensificar esse restabelecimento para prevenir recidiva na fase de manutenção, porém, muitos já iniciam desde a crise. Tá? E aí fica, muitas vezes, de acordo com a experiência individual de cada um. Então, como consideração final, lembrar, né, que é uma doença complexa, multifatorial e que não tem cura. Então, nós vamos necessitar de uma abordagem multimodal para aumentar a eficácia e manter o animal fora das crises, né? Lembrar que nós mostramos aqui que temos uma abordagem diferenciada nos animais que estão em crise, através de terapia reativa, e uma abordagem proativa para tentar manter o animal em remissão o maior tempo possível. Lembrando, né, frente à complexidade, né, molecular, de resposta imune, e nem todo fármaco será ideal para todo paciente,
e deixar isso claro para o cliente. E, como perspectiva futura, quando a gente tiver biomarcadores que conseguem a gente caracterizar fenótipos inflamatórios e moleculares, a gente possa ter disponível também fármacos para fazer tratamento individualizado, né, para cada tipo de perfil endotípico ou fenotípico da doença. Aqui estão meus contatos, agradeço a todos pela atenção, né? Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo e gostaria de agradecer mais uma vez a Rios pelo convite e a VetSmart. Boa noite e até mais. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Queria agradecer demais a excelente aula do professor Daniel. Meu nome é Brana, eu sou supervisora de assuntos veterinários da Rios e com muito prazer hoje eu apresento um grande lançamento que vai ajudar muito a rotina de vocês. Então, quando a gente fala de doença de pele, que é o nosso tema central dessa semana toda, né, a gente pensa em 3 principais causas de doenças alérgicas, né, de pele em cães, que seriam basicamente atopia, dermatite alérgica picada de pulga e também a alergia alimentar. Né? Quando a gente fala de alergia alimentar, os sinais clínicos que o paciente pode manifestar são muito parecidos com aqueles sinais clínicos que o paciente com dermatite atópica também pode manifestar. Então, embora muitas vezes a gente tenha uma forte suspeita que o diagnóstico seja alergia alimentar, ambos os tipos de paciente podem apresentar urticária, otite e prurido, né? Quando o paciente apresenta uma alteração gastrointestinal, a gente acende o alerta que provavelmente é uma alergia alimentar. Mas, de todo modo, o meu ponto aqui é que os sinais clínicos podem ser, né, clinicamente indistinguíveis daqueles pacientes com atopia canina. Dentro desse universo ainda dos pacientes com a alergia alimentar ou reações adversas, esses cães, eles podem apresentar um risco de 20% a 30% maior de desenvolver alergias concomitantes, né? Então, essas alergias são tipicamente alergias ambientais manifestadas como atopia. E isso, na prática, o que pode acontecer? Para a gente ter um diagnóstico fechado de reação adversa ao alimento, de alergia alimentar, o animal precisa ser submetido a uma dieta de eliminação. Então, muitas vezes, quando você chega a esse ponto de excluir essa doença, ele pode ter tanto alergia alimentar de maneira concomitante, dermatite atópica, e ele não responder de maneira adequada a esse alimento, tá? Apesar, né, de a gente saber que o alimento, ele vai sim ajudar bastante. Então, ele pode não ter uma resposta, vamos dizer assim, 100% de melhora. E durante todo esse período, né, de realmente tentar descobrir a causa de base do prurido, dessa alergia, seja ela uma dermatite atópica ou uma alergia alimentar, a gente tem que pensar em todas as outras causas que podem estar associadas ao prurido. Então, a gente fala que o diagnóstico de dermatite atópica é um diagnóstico de exclusão. Por quê? Porque primeiro a gente tem que diagnosticar todas as outras causas relacionadas, né, que podem também causar esse prurido. Então, a gente vai primeiro pensar na exclusão de ectoparasitas, a gente vai verificar se esse animal ele está apresentando uma infecção de pele, com um supercrescimento bacteriano. A gente vai, então, pensar numa reação adversa ao alimento e, então, se todos esses testes, toda essa fase de exclusão der negativa, aqui a gente vai, sim, dizer que esse paciente tem dermatite atópica. Só que, como vocês podem ver, é todo um processo, é todo um tempo que tanto o veterinário quanto o tutor, eles precisam, né, se desprender. Então,
durante todo esse tradicional processo de diagnóstico dermatológico, isso leva tempo, exige paciência, né? Muitas vezes exige um suporte de um especialista, com todos os exames, medicamentos, também inclui um gasto financeiro para o tutor. Entretanto, durante todo esse período, muitas vezes a gente não consegue, né, inicialmente achar ou oferecer um tratamento de suporte adequado que alivie a condição clínica, esse prurido que o paciente está apresentando, né? Então, durante todo esse período, ele pode ainda continuar se coçando, né, se esfregando, mordiscando, lambendo, apresentando perda de pelo, apresentando descoloração também do pelo, podem apresentar infecções bacterianas concomitantes que vão causar um odor, então isso pode fazer com que a diminuição significativa dessa coceira, desse prurido, não seja atingida de maneira significativa no início da pesquisa, do início desse processo de diagnóstico. E isso implica que os cães continuem sofrendo, né? Esse prurido contínuo, a falta de um sono adequado, né? Eles ficam cansados, eles podem apresentar escoriações, e o tutor fica muito inquieto também durante esse período. Muitas vezes eles ficam frustrados, se sentindo culpados, e porque eles querem uma solução mais rápida para que pelo menos essa coceira, esse prurido se alivie de maneira mais rápida, oferecendo maior conforto para o animal durante o período de diagnóstico. E é com muito orgulho que a Rios traz essa solução para médicos veterinários, para os pacientes e também para os tutores, né? A gente está lançando agora Rios Derm Complete, para tornar a nutrição parte da terapia multimodal desde a primeira visita. Por quê? Porque Derm Complete é um alimento coadjuvante indicado para cães adultos que tenham alergia ambiental e também alergia alimentar, ou seja, esse produto ele vai abordar, ele vai dar suporte nutricional para o paciente que tem ambas as doenças, oferecendo alívio, oferecendo conforto desde a primeira visita. Uma analogia muito interessante que a gente pode utilizar com os tutores para que a gente explique como a dermatite atópica afeta a barreira cutânea é exatamente fazer essa comparação entre uma madeira tratada e uma madeira não tratada. Quando a gente fala de uma madeira não tratada, a água vai se acumulando, vai penetrando nessa madeira e vai prejudicando a estrutura dela, né? Nós sabemos que cães com dermatite atópica têm uma barreira de pele defeituosa. E uma analogia muito interessante que a gente pode abordar quando fala, né, das alterações alérgicas de pele, de dermatite atópica, é comparar essa alteração de barreira com uma madeira não tratada. Então, a gente sabe que uma madeira não tratada, ela vai absorvendo água e isso vai prejudicando a qualidade da madeira. Quando a gente tem uma madeira tratada, né, ela vai se tornar impermeável, reduzindo esses prejuízos. Quando a gente fala de um cão com dermatite atópica, ele tem uma desregulação dessa barreira cutânea, ele acaba perdendo água pela pele, ele tem maior risco de penetração de alérgenos que vão induzir uma resposta exacerbada do sistema imunológico e, consequentemente, o aparecimento dos sinais clínicos, né? Então, essa analogia é muito interessante para a gente ressaltar a importância da barreira cutânea, já que sabemos que cães com dermatite atópica apresentam essa disfunção da barreira com uma resposta imune anormal e que a nutrição ela pode sim beneficiar
para ajudar nessa proteção. E Derme Complete vem, contudo, pensando nessa recuperação da barreira cutânea, em proteger contra os possíveis alérgenos ambientais, tá? Quais seriam os 3 principais benefícios, vantagens de Derme Complete? Primeiro deles é o complexo IstaGuard, que a gente vai falar nos próximos slides, tá? Mas é um complexo que ele possui a combinação de bioativos, de fitonutrientes, exatamente para estabilizar a liberação de citocinas inflamatórias. Juntamente com esse complexo IstaGuard, que é inovador, o produto possui vitaminas e minerais que são essenciais para a pele. Nós sabemos como a nutrição tem um impacto relevante na pele e no pelo, e vários nutrientes afetam e são necessários para diversas camadas da pele. Além disso, Derme Complete possui uma fonte única e intacta de proteína animal, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas todos esses 3 principais benefícios do complexo IstaGuard, vitaminas e minerais, e essa fonte única e intacta de proteína animal de altíssima digestibilidade, vão tornar e vão trazer Derme Complete como uma solução simples para as principais causas de coceira em cães. Então, vamos conhecer um pouquinho mais do que seria esse complexo IstaGuard. Comentei com vocês que o complexo ele é uma combinação de bioativos e fitonutrientes para estabilizar e diminuir a liberação de citocinas e, consequentemente, isso vai reduzir os sinais clínicos que os cães estão apresentando. E o porquê, por quais nutrientes esse complexo ele é formado, tá? Ele é formado por polifenóis, ele é formado por antioxidantes, vitamina A, C, E e zinco, e ele também é formado pelo ovo inteiro, que é uma proteína de altíssima digestibilidade. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os benefícios desse complexo. Então, os polifenóis, que fazem parte do complexo, eles são antioxidantes oriundos de frutas, vegetais e chá verde, que vão ajudar a estabilizar a célula, diminuindo a proliferação de citocinas. O complexo, né, o Derme Complete também vai ter ácidos graxos essenciais, que são importantes para a saúde da pele. Então, a gente sabe que o ômega 6 é muito importante, mas o ômega 3 vai ajudar no controle da inflamação. Então, a gente está aqui diminuindo, com essa ótima relação ômega 6 e ômega 3, a gente vai impactar na redução da inflamação, a gente vai ajudar na cicatrização da pele, mas também prevenir a perda de água pela pele, restabilizando essa barreira cutânea. O complexo IstaGuard também, como a gente comentou, vai ter vitamina A, vitamina C, zinco, vitamina E e complexo B, que vão oferecer benefícios multifuncionais em termos de cicatrização, né, de ação antioxidante, de queratinização e reparação tecidual. O ovo é uma excelente fonte proteica, uma excelente fonte, né, de aminoácidos de altíssima digestibilidade e que também vai ter benefícios para a função imunológica. Então, a Rios fez um estudo e mostrou que realmente o ovo, ele vai sim também atuar em diminuir a duração da reação alérgica e também da gravidade dessa reação. Muita gente pode se perguntar, nossa, mas por que o ovo, né? A gente sabe que dentro da porcentagem da população canina que apresenta condições alérgicas, apenas 10% dessa população vai apresentam alergias alimentares. Desse mundo de 10%, dessa porcentagem, apenas 4%
dos animais apresentam alergia a ovo. O que isso quer dizer, pessoal? Que o ovo, ele não é um alérgeno comum em cães, tá? Ele é um alérgeno incomum. Então, juntando o fato da alergia a ovo ser baixa nessa população de cães que apresentam alergia alimentar, juntamente com todos os outros benefícios de ser uma proteína de altíssima digestibilidade e também possuir benefícios na resposta imunológica, é que a Rios decidiu implementar e utilizar o ovo na sua formulação. Por quê? Porque Derm Complete pode ser utilizado em até 99,6% dos cães com doenças dermatológicas, o que é maravilhoso. Derm Complete é um produto clinicamente comprovado. Em um estudo clínico, comparando Derm Complete com um alimento coadjuvante hidrolisado, Derm Complete foi capaz, demonstrou um controle equivalente em sinais clínicos como coçar, sacudir a cabeça, a qualidade de sono e no score de fezes. Durante o estudo, os tutores também relataram uma melhora na qualidade do sono dos animais e do tutor. Tá? Derm Complete é um alimento clinicamente comprovado, como eu falei, e ele promove a cicatrização da pele visível, né, em até 21 dias, e 82% dos proprietários, dos tutores, relataram menor prurido nos seus animais. Exatamente porque Derm Complete possui esses bioativos e fitonutrientes que vão atenuar a resposta alérgica. Derm Complete melhora a qualidade, né, de vida e ajuda a gerenciar escoriações dolorosas, a qualidade do sono que vai estar prejudicada, vai ajudar a gerenciar esse prurido extremo, vai gerenciar também as alterações gastrointestinais. Dentro do portfólio da Rios, como que Derm Complete vai ser inserido e como que devemos manejar os nossos pacientes com doenças alérgicas de pele? Então, já no primeiro atendimento, com o tutor relatando que o animal está com esse prurido, a gente vai pensar inicialmente em prescrever Derm Complete, ok? E a gente vai reavaliar esse paciente em 4 semanas. Se em 4 semanas a resposta for suficiente, você, veterinário, pode manter a prescrição de Derm Complete e, obviamente, continuar com a sua terapia multimodal de suporte, se necessário. Entretanto, se nessas 4 semanas a resposta ela não for, né, adequada ou for uma resposta insuficiente, a gente vai utilizar a ZD para o teste de eliminação de alimentos de 8 a 12 semanas. Se a resposta for adequada, recomenda-se manter a ZD. Entretanto, se a resposta não for adequada, isso quer dizer que seja improvável que o animal tenha uma reação adversa a um alimento, uma alergia alimentar, e pode-se, então, retornar a Derm Complete e manter a sua terapia multimodal. Então, a Rios está trazendo esse grande lançamento exatamente para facilitar a vida do veterinário, para trazer conforto ao tutor e também para trazer conforto, obviamente, principalmente aos nossos pacientes, tornando a vida deles muito mais confortável desde a primeira visita ao veterinário. Muito obrigada a todos e até a próxima.